TVC, a TV do Correio da Manhã. Todo mundo animado para as festividades? Sim, vão sair no bloco do Abre Alas. Gente, hoje o programa Rosina de A a Z vai trazer um pouquinho da história do carnaval no Brasil. Não vou comentar sobre carnaval europeu, nada disso. Um pouquinho de carnaval no Brasil. Mas antes, vamos lembrar os nossos recadinhos habituais. A TV Correio da Manhã tem transmissão para Nova Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, Paraíba do Sul e Três Rios. Mas se você não tem TV por assinatura, você pode acompanhar a transmissão pelo Instagram, pelo Facebook e, qual é o outro? Pelo YouTube. Já iria esquecer, queria falar de carnaval, deve ter sido isso. Mande sua sugestão ou sua crítica sobre o meu programa para o meu WhatsApp, é pessoal, DDD 24 992 95 0031. Eu aguardo a sua sugestão ou a sua crítica para o programa melhorar. Gente, vamos lá. O carnaval no Brasil começou quando os portugueses chegaram. Eles trouxeram para cá essas festividades, as mesmas festas que eles praticavam em Portugal. Então, chegou aqui junto com os portugueses. E à medida que os portugueses foram se misturando com os índios e depois, posteriormente, com os africanos, na festa do carnaval foram sendo incorporadas elementos tanto da cultura indígena quanto da cultura africana. E aí o carnaval ganhou uma característica brasileira, porque o carnaval brasileiro não é igual ao carnaval em outros países. Ele é típico brasileiro porque misturou elementos dessas três culturas, a portuguesa, a indígena e a africana. E aí vamos ver um pouquinho de como tudo isso começou. Então, vou mudar de câmera para cá, isso, para ficar fechadinho. É um festejo celebrado entre o Sábado Gordo, este ano. O Sábado Gordo é o dia 1º de março e vai até a quarta-feira de cinzas, quer dizer, o carnaval termina na terça-feira, que a gente chama de terça-feira de carnaval, e a quarta-feira de cinzas começa, é o primeiro dia da quaresma. E o primeiro registro de carnaval desse festejo no Brasil aconteceu em 1533, na capitania de Pernambuco, porque o Brasil ainda era dividido em capitanias. Então, o primeiro registro de um festejo de carnaval ocorreu em 1533. Aí, um outro registro que se teve, não tem foto? Não tem, porque em 1533 não existia fotografia. Calma, gente, calma. Quando ocorreu a aclamação de Dom João, que não é Dom João VI, em 1641, no Brasil se fez uma festa semelhante ao carnaval, que foi a festa da aclamação de Dom João. Nessa época, o governador-geral era Martim Correia de Sá, e a festa foi no Rio de Janeiro. E foi considerada também uma precursora já dos nossos festejos carnavalescos.
E como é que era essa festa na época de 1500, 1600? Ela era chamada de entrudo. Entrudo é o nome português que era dado para essa festividade carnavalesca que antecede a Quaresma, porque a Quaresma é o início. O entrudo significa entrada, início, começo. Então, era um preparatório para o começo da Quaresma. Por isso era chamado de entrudo. Nesses festejos do entrudo, eles eram violentos, muito violentos. Mesmo que a população, o povo participasse, aliás, muita gente não queria participar, porque havia muita agressividade. E como é que era isso? Eles faziam uma mistura de farinha com água e ovo podre e faziam umas bolas para atacar nas pessoas, jogar nas pessoas. E muita gente não gostava disso, porque acabava se sentindo agredida, suja, com ovo podre. Uns extrapolavam e jogavam coisas piores, como fezes de animais, bolsas, jogavam urina nas pessoas. Era uma festa considerada muito violenta. E isso as pessoas não queriam, não gostavam. Então, uns participavam, aproveitavam para agredir quem eles estavam querendo agredir, e outros se excluíam, se auto-excluíam da festa. Ponto. Aí, quando eu estava preparando o programa, eu me lembrei que tem adolescentes, crianças e até adultos, hoje, 2021, e olha que eu estou falando de 1500, 1600, 1700, que hoje, 2024, não 2021, 2024, não 25 já, errei de novo, estou ainda no ano passado, que para comemorar aniversário de alguém, fazem isso. Jogam ovo, jogam farinha, água, ovo podre. E aí eu pergunto, essa pessoa está realmente comemorando o aniversário desse amigo ou tinha alguma coisa dentro dela que ela queria agredir esse amigo? Para você pensar. Não deixa seu filho agredir o colega jogando ovo podre, farinha, água, essas coisas, não. Não é festa isso, não é comemoração. Bom, aí eu trouxe uma pintura de Debré, que data de 1826, é um quadro de Debré, que tem uma escrava com tabuleiro, lá tem já a mistura de farinha com água e ovo podre para jogar nas pessoas que estavam passando na rua. Isso é uma cena pintada a óleo por Debré. Tá? Jean-Baptiste Debré, 1826. Depois tem outra gravura que eu trouxe para vocês, que é uma família no Rio de Janeiro, e eles estão se preparando para exatamente fazer essa festa do entrudo. Esse data de 1822. Então, você observe que no primeiro quadro eram os escravos, mas aqui é dentro de uma família. Essa agressão mútua, achando interessante. Acontece que nesse período de 1800, depois da chegada de Dom João, o entrudo começou a ser proibido. Por quê? Por conta da violência. E aí, Dom João logo baixou alguns decretos para proibir essa violência, porque muita gente saía machucada. As crianças não podiam participar. Era para ser um festejo no qual a família pudesse brincar, participar. E o entrudo não tinha música, não tinha desfile, era essa coisa de um jogar sujeira no outro. Então, não era uma coisa assim tão civilizada, não. Tá? Bom,
Com essa intenção de civilizar essa festa, diminuir a violência que ocorria, começaram a incluir fantasias, música, geralmente uma música europeia, e trazer para cá a ideia do carnaval europeu, que era com roupas, com fantasias, colombinas, pierrots, máscara, como os venezianos, e fazer um baile para as pessoas dançarem, brincarem, etc. Então, o intrudo foi deixando de ser popular e foi ganhando força os bailes com máscara. E aí eu trouxe aqui uma imagem que você viu ainda há pouco, dos bailes carnavalescos com a moda europeia. Em 1830, no Brasil, por conta das proibições que já existiam, o intrudo acabou. Esse aspecto violento da festa foi encerrado, pelo menos oficialmente. Eu sei que até hoje, no Rio de Janeiro, pelo menos, nós temos os cloves, que eles agridem com aquela bola, né? Que em muitos lugares eles chamam de bate-bola. Mas eles costumam usar de violência nas festas. Saem todos mascarados com aquela roupa de cloves, que vem do clown, que é palhaço, e agridem as pessoas na rua. Muitos grupos, não todos, tá? E aí o primeiro baile carnavalesco ocorreu em 1840. E a partir daí começaram a surgir os cordões, os blocos e os ranchos. Os ranchos eram mais comuns no interior, na área rural, e os cordões nas capitais, nos centros urbanos. Bom, vamos lá. Em 1846, no Rio de Janeiro, surgiu o primeiro cordão, o grupo Zé Pereira. Não era um só grupo do Zé Pereira, né? Eram vários grupos e eles chamavam de Zé Pereira, porque introduziram o bumbo, um som, já com a música nas festividades. E também aconteceu o primeiro baile da corte. Aí eu trouxe a imagem do baile da corte, que já sumiu. Daqui a pouco ela volta. Trouxe também uma imagem desenhada, porque ainda não tinha fotografia, de um cordão do Zé Pereira. Cordão do Zé Pereira. Eu não sei se a imagem ficou muito nítida, porque foi desenho e aí não estava muito nítido para trazer. Em 1800, bom, como eu falei, esses bailes e esses cordões, esses ranchos, eram com música de origem europeia, principalmente a polca, que é um ritmo mais animado. Em 1899, final do século XIX, quase virada para o século XX, Chiquinha Gonzaga, a nossa querida Chiquinha Gonzaga, compôs a primeira marchinha de carnaval, que foi o famoso Abre Alas. Oh, abre alas que eu quero passar. E assim foi, que era para conduzir o festejo do cordão da Rosa de Ouro. Era um cordão carnavalesco, rosa de ouro. E aí está aí a imagem da Chiquinha Gonzaga para você, ela pensativa. Ela era uma pianista e ela ajudou a consolidar o samba no Brasil. Ela misturava os ritmos que ela ouvia nas ruas, nos populares, e levou para os salões das elites, tocando no piano. Então, ela foi misturando o que ela estudou e conhecia de música e composição, junto com os sons que ela ouvia e os ritmos que ela ouvia na rua, no meio do povo. Então, ela ajudou a consolidar o chorinho, as marchinhas
e o samba a entrar nos salões, que não era o samba canção de 1940 ou 1930, mas era como se fosse o broto, né? O proto, aquele primeiro ritmo de molejo que deu origem ao samba como nós conhecemos hoje. E aí eu trouxe também o estandarte do cordão rosa de ouro. Esse mais clarinho foi primeiro o estandarte, agora já é o outro mais nítido. É o estilizado, que ainda tem esse cordão rosa de ouro. E aí eu vou chamar o nosso intervalo e, na volta, eu vou falar da primeira escola de samba que surgiu no Brasil. Fica aí para conhecer a história do carnaval no Brasil. Eu volto já. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. E problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Estamos de volta e agora, nesse segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre a criação da primeira escola de samba no Brasil. E no primeiro bloco, eu estava contando um pouquinho da história do carnaval também no Brasil, porque eu acho que é mais importante conhecermos a nossa história. Vamos mudar de câmera. A primeira escola de samba criada no Brasil, que era para ensinar mesmo as pessoas a sambarem, porque era um ritmo novo, um ritmo que quase ninguém conhecia. Todo mundo estava meio, como é que eu vou dizer, o que predominava era a música da Europa, que vinha da Europa, principalmente da França, que tudo era copiado da França, que era o centro cultural do mundo, que exportava a cultura para o mundo. Tanto que no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, nós temos ali no centro do Rio, na Avenida Rio Branco, que se chamava Avenida Central, réplica de prédios de Paris,
como o nosso municipal, Teatro Municipal, é uma réplica, é uma cópia do Teatro Municipal de Paris, só que aqui é do Rio de Janeiro, foi copiado. Então, a primeira escola criada no Brasil foi criada na cidade do Rio de Janeiro em 1929, é a Deixa Falar. E a escola de samba, ia lá os músicos com o instrumento que ele tivesse, a marchinha que fizessem para ela, para essa escola, ainda não era samba enredo, então faziam uma marchinha e o pessoal ia atrás dançando. Tinha o cordão para delimitar o espaço, para não atrapalhar os pedestres que estavam só olhando, só apreciando a festa dos foliões. As pessoas já estavam começando a usar fantasias, a maioria era de marinheiro, tinha fantasia de índio, mas era muito vestido, você não mostrava o corpo, de baianas, imitando, já tinham juntado nas músicas, né, como a Chiquinha Gonzaga fez, elementos europeus, elementos indígenas e elementos africanos, nos ritmos, na música, na própria música. E a primeira foi a Deixa Falar, eu acho que está aí o estandarte, vocês viram o estandarte, e aí eu estou mostrando um aglomerado de pessoas atrás do bloco, do cordão do Deixa Falar. E uma curiosidade, que aí isso começou no Rio de Janeiro, não tinha internet, quase ninguém tinha telefone, pouquíssimas pessoas tinham telefone, então vamos pensar que não era muito fácil a comunicação entre os estados como é hoje. Mas em 1950, em Salvador, dois amigos que gostavam de música, Dodô e Osmar, resolveram alugar um caminhão e na caçamba do caminhão colocaram os instrumentos deles com um amplificador e caixa de som. E começaram a sair cantando as marchinhas que eles já conheciam, as músicas que eles conheciam, e o povo começou a ir atrás para brincar com eles no carnaval. E no ano seguinte, claro que isso foi um sucesso, eles andavam pela rua da cidade com o caminhão e os foliões atrás. No ano seguinte, um outro músico com um nome bem difícil, vou ler aqui, Temístocles Aragão, aderiu ao grupo. E aí, o que aconteceu? Eles pintaram no caminhão, na lateral, trio elétrico. Foi o primeiro trio elétrico do Brasil. O trio de Dodô e Osmar, que continuou o nome dos dois, mas se chamou trio porque entrou um terceiro elemento para se juntar a esses músicos e o povo ir atrás. E é uma delícia brincar atrás do trio elétrico. E aí eu trouxe uma foto que eu achei também na internet, todas as fotos são de domínio público na internet, que aí botaram um calhambeque, que eu acho que um caminhãozinho de 1950 já era maior do que isso, mas para fazer a foto, para registrar o trio elétrico Dodô e Osmar. Bom, as escolas de samba e o carnaval começaram a se firmar e a se caracterizar como uma marca registrada do Rio de Janeiro. Porque começou, o primeiro bloco começou aqui. Primeira escola de samba começou no Rio de Janeiro. E isso virou uma marca. As fantasias, as escolas de samba, isso tudo começou a se consolidar como uma festa tipicamente carioca, principalmente depois de 1960. Até porque já tinha televisão e a televisão começou a transmitir as imagens do desfile da escola de samba, porque isso virou um campeonato de fantasias, qual era a escola com um enredo melhor. Enredo é para você contar uma história, desfilar contando essa história,
E o desfile acontecia na famosa Avenida Central, que quem conhece o Rio de Janeiro era a atual Avenida Rio Branco. Hoje é chamada Rio Branco, Avenida Rio Branco. Como a Avenida Rio Branco começou a ficar muito pequena para o desfile, as arquibancadas que eram montadas toda a época do Carnaval foram transferidas para a Avenida Marquês de Sapucaí, que é ali perto do Catumbi, que também fica perto do centro, é tudo ali uma área só. E na década de 70, transferida para Marquês de Sapucaí, mas não tinha ainda o famoso sambódromo. Mas todo ano no Carnaval, a festa era na Marquês de Sapucaí. E eu trouxe uma imagem da Portela, a primeira águia da Portela. Está aí para vocês verem. Não tem uma imagem colorida, bonita, porque é 1960, gente. A Portela já existia em 1960. E tá aí, e aqui ainda era na Avenida Rio Branco, tá? Que é a antiga Avenida Central. Em 1984, só 84, no Rio de Janeiro, houve um projeto do Oscar Niemeyer para construir a Passarela do Samba. E isso aconteceu no governo do Leonel Brizola, o ex-governador do Rio, Leonel Brizola. Então, foi construída aquela passarela com arquibancadas fixas e o aproveitamento do subsolo não, do suporte da arquibancada seriam escolas públicas. Então, ali embaixo da arquibancada tem sala de aula, tem centro cultural, tem sala de leitura, tem tudo que uma escola precisa, isso no projeto. Hoje em dia não está funcionando 100%. E aí o projeto arquitetônico do Niemeyer construiu o famoso Sambódromo do Rio de Janeiro. E aí eu trouxe uma imagem dele, iluminado, para você ver a extensão. Embaixo da arquibancada são as escolas, e esse arco que ficou no final, aí tem só uma imagem do arco, é a Praça da Apoteose, onde a escola finaliza o seu desfile. E ali ela faz uma apoteose, uma festa, um encerramento do seu desfile. E quem ainda não teve a oportunidade de assistir a um desfile de escola de samba, eu digo que vale a pena, porque é um espetáculo muito bonito. As comunidades que participam do desfile trabalham o ano inteiro, literalmente o ano inteiro, para poder preparar as fantasias, os carros alegóricos, tudo para exibir e ganhar o prêmio, porque o interessante é você competir com beleza, praticidade e ganhar o prêmio de melhor escola daquele ano. Então, isso é o que conta. Então, eles trabalham o ano inteiro com dedicação total. Muita gente que não é das comunidades compra a fantasia na comunidade para poder desfilar junto. Então, é uma festa muito bonita e vale a pena. Hoje em dia, é uma festa que atrai turistas do mundo inteiro, não apenas para o Rio de Janeiro, mas para São Paulo e para todo o Nordeste do Brasil, que tem em cada estado o seu carnaval característico. Eu espero que tenha conseguido contar um pouquinho da história do carnaval para todos vocês e que vocês aproveitem bastante e se lembrem. Quarta-feira de Cinzas é o primeiro dia da Quaresma. É o dia começa o preparo para a Páscoa do Senhor. Eu fico por aqui, aguardo as sugestões e até semana que vem. Obrigada pela audiência de vocês.
TVC, a TV do Correio da Manhã.